Graça é aquilo que a gente não merece e Deus deu pra gente, de livre e espontânea vontade. Eu não mereço, mas Ele me deu. E a misericórdia é tudo aquilo que eu mereço e Ele não me dá. Uau! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com a minha cunhada Simone. Oi, Débora. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio. A gente veio mais um dia falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí. E hoje nós temos uma convidada muito querida. É uma pessoa com um coração muito gentil. E vamos falar sobre tudo um pouquinho, mais lógico, sobre a última personagem dela, que foi apaixonante. Nós estamos aqui com a querida Dani Moreno. Bem-vinda, Dani. Como falam Obrigada por me receberem, estou muito feliz de estar aqui. Ai, É um prazer te a gente que tá receber. feliz de te receber. É verdade, estamos mesmo. Foi muito legal, a gente sempre brinca que tem um podcast antes do podcast, porque a gente fica conversando. Tem. E o papo com você foi muito leve, muito gostoso, sério, é muito bom. A gente tá aqui uma meia hora já batendo. Já papeando. E todas as vezes que eu te encontrei foi muito gostoso, assim, o nosso encontro e a nossa conversa. Então eu tô muito feliz de receber aqui, Dani. Obrigada. E a gente queria conhecer um pouco mais de você, um pouco mais da sua história, né? Porque a gente vê o hoje, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho mais de você, de como que foi essa sua Eu jornada. ia falar, a voz dela, o jeito dela ao vivo combina bem com a Iona, né? Sim, é verdade. O jeito combina essa muito. serenidade, né? A Cristiane falou isso, escreveu isso num comentário no meu post. Falou, fica com a Iona pra você, ela é sua cara. É verdade. Mas é verdade. Ainda mais olhando assim, tá tão recente, a gente vê a Iona, né? Não tem como, a gente acaba levando as impressões, né, das personagens. A gente tá ali há meses trabalhando aquele tipo, aquele jeito de falar, aquele jeito de lidar, aquela forma de pensar. Não tem como, né? A gente acaba levando, a gente doa muito da gente, mas a gente também leva muito do que a gente aprendeu. E, poxa, numa série como A Rainha da Pérsia, não tem como não aprender muita coisa. É verdade. Muita coisa. Bom, eu tenho 38 anos de história, né? Essa é a minha idade. Eu tenho 38 anos, são 13 anos trabalhando como atriz. Antes disso, eu me formei em rádio e TV, trabalhei como produtora durante alguns anos, assistente de direção, e depois eu falei, não, chega, eu quero ser atriz, eu vou tentar, e deu certo. Falando sobre a Iona, a hora que eu recebi essa personagem, que eu li a sinopse e que eu comecei a ler o texto, eu pensei, eu finalmente vou poder viver, de alguma forma, a relação que eu sempre sonhei viver na minha vida. E que era muito a relação que eu vi dentro de casa, entre os meus pais, né? Eu tive uma referência que eu digo que é a minha graça e minha desgraça, porque foi uma referência tão lá no alto, e a gente sai da casa dos pais achando que é normal, e na verdade é raro, né? É raro essa conexão, somos nós acima de tudo, e acima de tudo só Deus. Então não tem amigo, não tem sogra, não tem sogro, não tem parente que destrua aquele elo dos dois. E foi isso que eu vi dentro da minha casa. A minha mãe sofreu muito na mão da minha avó, da mãe do meu pai, da sogra, mas sofreu muito. Para vocês terem uma ideia, no casamento dos meus pais, a minha avó levou a ex do meu pai. Opa! E ficou o casamento inteiro falando, era pra você estar lá com ele, não ela. Já começa aí, vocês imaginem. Realmente foi pesado. Foi pesado. E assim, o casamento todo, a minha avó foi falando dos porquês do meu pai não estar com a minha mãe, e ele sempre permaneceu ao lado dela. Sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separou. Então,
esse relacionamento não existia discussão. Eu nunca vi meus pais brigando, eu nunca vi eles levantando a voz um pro outro. Depois que minha mãe ficou doente, é uma outra história, porque minha mãe teve um AVC, mexeu muito com a cabeça dela, com o corpo de todo mundo em casa, mas eu imagino que para ela, que era uma mulher extremamente ativa, que trabalhava, cuidava dos filhos, cuidava da casa, cozinhava todo dia e tal, a hora em que ela se viu acamada, obviamente, a cabeça dela... E a minha família é uma família da periferia de São Paulo, né? E então, naquela época, lá em 2000, ainda não existia aquela coisa do vamos tratar com um psicólogo, vamos ver se de repente um psiquiatra ajuda, porque psiquiatra era médico de louco e psicólogo era coisa de rico. Então, a gente não teve esse suporte. Então, a família foi se desmantelando nesse processo, diante da nossa grande matriarca ter tido aquilo tudo, mas o meu pai não saiu do lado dela em nenhum segundo. Meu pai morreu indo buscar pão para minha mãe. Ele teve um infarto fulminante na rua. Então, assim, foi tudo muito... Foi uma parceria que eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Eu vivi isso dentro de casa e eu sei o quanto é bom. Então, para sair daqui é para viver isso. E aí a gente dá cada tapada na cabeça, meu Deus do céu, porque aí a gente percebe que não é todo mundo que está disposto a criar esse elo, esse vínculo. Porque para isso você tem que se despir muito do seu ego. Você tem que se despir muito das suas crenças. E eu digo crenças do dia a dia, não estou nem falando de religião nem nada. Das coisas em que você acredita. Porque uma hora um vai ceder, o outro não, o outro sim, aí aquele talvez não, às vezes os dois vão juntos, é o que a gente estava falando aqui antes, né? O relacionamento é uma manutenção diária. Aí ela me corrigiu, não, é horária. A gente tem que fazer uma manutenção de hora em hora. De hora em hora. E relacionamento dá trabalho. Mas é a base que você vai ter para sua vida e para, de repente, a vida dos seus filhos, né? O que você quer passar de referência para os seus filhos? Eu tive uma referência maravilhosa. E eu nunca consegui viver isso. Então, Iona e Mordecai me deram essa oportunidade e eu me joguei de cabeça de um jeito que eu falei, cara, eu quero levar a Iona para mim. Aquela cumplicidade, aquela relação, aquele elo que nada, absolutamente nada, nem ninguém conseguiu destruir. Por pior que fosse a situação. E a gente sabe que foram situações terríveis. Ela confiava. Ela sabia que o marido não ia fazer nada que fosse de errado ou que fosse algo que não fosse de Deus. E isso dava uma segurança para ela. No meu Instagram, alguns homens foram comentar e falando assim, poxa, não existem mais mulheres como a Iona. Aí eu fui lá e eu falei, mas vocês têm sido Mordecais? Porque é um fato bem importante. Porque Iona sem Mordecai não é Iona e não é Mordecai. E vice-versa. Eles só puderam ser esse casal porque os dois conseguiram. Né? Então já começa errado aí. Eu queria uma mulher assim, eu queria uma mulher assado. Tá, mas o que você como homem tá fazendo para que você tenha essa mulher do teu lado? E vice-versa. Ao invés de pensar no que pode receber do outro, pensar no que pode oferecer pro outro, né? Exato. O que eu posso fazer aqui para que essa dinâmica funcione? Talvez eu precise largar a mão de algumas coisas para poder viver isso. Ou, não, eu acho que eu preciso me agarrar nisso e trazer essa pessoa junto para que ela veja que também é bom. Então, é parceria, é cumplicidade, é amor. Isso é amor. É amor. E para mim foi em cenas de choro, eu chorei mesmo. E é muito, muito doido, porque assim, foi a primeira personagem que eu fiz que eu consegui usar a minha emoção para choro. Porque em personagens outros, para quem não sabe, dinâmica de set de gravação é fast food. Vai, grava, vai, chora, sorri e tal. Então a gente vai tirando carta da manga para aprender a chorar na técnica, porque se você depender da emoção, nem sempre ela vem e tal. E essa foi a primeira personagem que eu não usei técnica para chorar em nenhum momento. Caramba, Dani. Em nenhum momento. Eu consegui entregar para Iona tudo o que eu sempre quis viver. Não me pergunte como isso. Eu acho que era uma vontade tão
grande dentro de mim que eu consegui derramar e eu tô começando a ficar emocionada. De verdade. São raras as personagens que dão essa oportunidade pra gente. E a relação de Iona e Mordecai me ensinou demais. Demais. Tem aquela coisa também de você também deixar que o outro faça, né? Uhum. Porque eu, sendo uma mulher extremamente independente, eu sempre tomei a frente de tudo e resolvi tudo. Então, quando eu via que a pessoa não fazia o que estava proposto, eu ia lá e fazia. Porque eu não tinha paciência de deixar de fazer. Eu ia lá e fazia. E não é que eu não dei chance da pessoa fazer, mas eu já deveria ter visto ali que essa dinâmica não funcionaria e teria me poupado tanta dor de cabeça. Mas a Iona me deixou disposta Que legal. a fazer esse trabalho, sabe? A trabalhar dessa forma, nessa dinâmica. É muito legal, né? Você não só enriqueceu o personagem, como você ser enriquecida pelo personagem. Né? Eu saí de Rainha da Pérsia nutrida. Ai, que legal. Nutrida, de verdade. Não foi aquela personagem que você entrega e você fala, ai, nossa, não. Foi aquela personagem que eu entreguei e falei, não, me dá mais um pouco, deixa eu ficar com ela. E vou levar pra vida. Legal. Não tem como não levar pra vida. Furacão e Iona são personagens que eu vou levar pra vida. A resiliência e a alegria da Furacão. E o amor incondicional e a confiança da Iona. Eu acho que confiança é bem a palavra, né? Porque mesmo nos momentos mais difíceis, né? Quando ela se despede de Mordecai e não sabe se ele vai voltar e ele não fala isso, fica aquela coisa implícita, né? Do que pode acontecer. Ela confia. Você vê uma confiança, não sem medo. Uhum. Ela tá ali por isso, você falando que você entregou de fato as suas emoções, é por isso que as cenas ficaram tão lindas e verdadeiras, né? Porque realmente estava sendo feito de verdade, né? Com verdade. Mas você via que eu até estava ouvindo recentemente, né? De que a fé, ela coexiste com o medo, eu ia né? falar disso. A pastora Thalita falou. E é isso, não é que você não vai ter medo, você vai ter medo, mas a sua fé vai superar aquele medo, você não vai paralisar por ele. Você vai ter medo, mas você vai assim com medo mesmo. Com medo mesmo. Deus, como falou para Josué, né? Ser forte e corajoso, não te mandei eu? Então seja forte, porque a gente precisa ser forte e corajoso quando a gente tá bem? Não, quando a gente tá com medo. É justamente quando a gente tá fraco e sem coragem. E sem coragem. Então ele fala, não tenha medo. E a gente, cansei de ver vídeos no Instagram de rios, assim, que tem tantas, acho que não sei, não tenhas medo, em tantas passagens que é Deus falando pra gente o tempo todo, porque a gente vai ter medo. É verdade, quando a gente acorda, isso, né? A gente vai ter um medo diferente no dia pra travar. E ele fala pra gente, não tenha medo, confia. E é difícil. É muito. Né? Confiar, assim, porque eu fico brincando toda vez que eu falo que é passagem bíblica, toda vez que a gente vê as histórias, Deus falou pra Josué, ser forte e corajoso. Mas a gente já sabe qual é o final da história, Josué não sabia. Sim. Então, não e foi o que aconteceu nessa cena que você tá falando. Essa cena que você tá falando, inclusive, foi a cena da minha vida. Eu vou levar ela foi quando ele foi pra guerra? Quando ele tava indo pra forca. Pra forca. Que a mãe tinha ameaçado. É verdade. Isso eu raramente faço. Até pra não... Eu gosto de ficar com um elemento surpresa. Então eu não leio a novela toda, normalmente. Eu leio as minhas partes, algumas coisas que eu preciso entender que fazem parte do meu núcleo. Mas eu gosto de assistir com o público. Eu gosto de me surpreender também, né? Foi a primeira vez que eu li ela de cabo a rabo. Inteira. E quando eu passei por essa cena, que ele fala, sabe por que eu me apaixonei por você? Por esse seu olhar de menina indefesa, que precisava de carinho e cuidado. E eu chorei real naquela cena. Eu chorei real porque essa sou eu. Não parece, mas eu juro que eu sou frágil. E aquilo serviu pra mim, mas naquela frase eu construí Iona, desculpa. Eu planejei como ia ser a Iona. Através daquela frase. Então eu tava esperando muito pra gravar aquela cena.
E é exatamente isso, ela não sabe o que vai acontecer, ela sente que tem alguma coisa de errado, ela pede para ele se abrir, mas ela sabe que se ele não está se abrindo, não é porque ele não confia nela, não é porque ele tá em dúvida, é porque ele precisa passar por isso. Olha que lindo. E essa disposição em poupá-la, ainda que ele não pudesse poupá-la, mas Totalmente. o máximo que ele podia fazer para poupar a família de toda aquela guerra que ele estava enfrentando, ele fazia. E eu acredito que um homem, né, que realmente ele se coloca no papel de homem dentro da família, é sobre isso. É sobre, às vezes não é tanto sobre coisinhas do dia a dia, mas é sobre na hora dos grandes problemas chegarem, ele falar assim, tá, eu vou segurar a onda aqui o máximo que eu puder para não entornar na minha esposa, nos meus filhos, mas segurar aquela onda no sentido de poupar o outro, né? Sim. Você fala disso, eu fico pensando no Alex, no meu marido, ele é super assim. Tem muita coisa que acontece que eu descubro pelos outros. A gente sempre brincando, Alex, não te contou? Eu falo, não, ele nunca me conta. Mas ele me poupa muito dessas coisas, assim. E eu sou que nem você, eu sou uma pessoa que eu tomo a frente, eu vou, eu faço. Esses dias eu até mandei pra ele um memezinho no Instagram que tava assim, um menino encontrou uma menina que pode fazer tudo, mas a menina encontrou um menino que fala, mas deixa que eu te ajudo. Ah, meu sonho! Deixa comigo. Deixo. Tá bom, é pra deixar mesmo, porque na verdade é muito sobre isso, né? Um relacionamento saudável. Não só de Deus, né? Porque existem pessoas que não vão ter a mesma fé que a gente, mas elas vão ter um relacionamento saudável. E é muito sobre isso. É sobre, tipo, eu vou deixar porque ela faz tudo mesmo. Não. Eu sei que você pode. Mas eu vou te ajudar. É muito sobre isso, né? Exato. E tem o limite também da mulher deixar essa pessoa tomar a frente. Ela tem um limite de tempo, mas não é nem tempo cronometrado não, mas olha, já passou do limite pra você cuidar disso aqui, você não cuidou ainda, eu vou cuidar. E aí isso vai virando bagagem. E aí vai ficando pesado, e vai ficando pesado pra ela, né? Exatamente. Que ela vai fazendo. Eu tenho a sensação que os homens têm uma dificuldade imensa de cortar o cordão umbilical, de romper e de sair mesmo de casa, porque o que eu vivi e o que eu conheço de mulheres maternando seus companheiros é absurdo. Absurdo. Porque o cara sai da casa da mãe, do pai, mas de dentro dele não saiu a coisa de querer ser cuidado pela mãe pro resto da vida. O que tá acontecendo? Homens, melhorem, por favor. Melhorem. Fica pesado pra gente. Mas é verdade, porque fica num lugar de filho, não assume o seu papel. Eu acho que hoje em dia, Dani, a gente vive uma grande confusão de papéis. Muito. Na sociedade, dentro da família. Então, é isso, são homens que se casam, mas querem continuar sendo filhos e se tornam filhos das suas esposas, ou continuam sendo filhos das suas mães, e aí gera um problema com as suas esposas. Problema, exato. Não é? Exato. E aí ele não assume o seu papel de homem dentro de casa e, consequentemente, a mulher não consegue assumir o papel dela, porque ela tem que ter o dela e o dele. Então, a partir do momento que você assumiu aquela união, né? É uma coisa que pra mim é tão óbvio, porque eu vivi isso dentro de casa, eu contei tudo. Então, assim, o que você acha? O que vamos fazer? O que eu vivi de relacionamento, eu vou ver o que a minha mãe acha. Vou perguntar pra minha mãe o que ela acha. Vou perguntar pro meu pai o que ele acha. Ô, amiguinho. Você já é adulto, só pra te lembrar. Mas somos aqui uma família. Então vamos aqui conversar e a gente decide aqui o que a gente vai fazer. Porque passou. Vocês devem saber muito mais que eu aquela frase do quando você deixa a sua casa, você e a sua esposa se tornam uma só carne.
Qual a parte dessa passagem eles não entenderam? É engraçado, porque tá Tem escrito... mulher também que faz isso, tá, gente? A gente tá generalizando porque são sim. 3 mulheres aqui falando Sim. sobre relacionamentos com Se homens. vocês quiserem falar sobre mulheres, tem um podcast de homens. Pronto. Exatamente. Mas é exatamente isso. E fala exatamente, deixai o homem, O homem. o seu pai e a sua mãe, se una à sua mulher e aí se tornarão uma só carne. Mentira! o que a homem, passagem é o assim. O homem. homem. Porque até Deus, ele já sabe... Surpresa, chocada. Tá, vai. Não, mas é porque Deus, ele já sabe exatamente isso, que é o homem que tem essa dificuldade de deixar a sua casa para se unir à sua mulher e se tornarão uma só carne. E ele precisa se tornar a cabeça daquela casa. Como que ele vai se tornar a cabeça se ele continua... Preso. Porque aí o Submisso. cabeça, teoricamente, da casa é o pai dele. Uau! Então ele precisa realmente, pro homem, ele precisa realmente cortar esse laço. E aqui a gente não tá falando de abandonar, pai, nada, nada Pelo extremo. amor de Deus. Mas é de fato assumir o seu papel. Como que ele vai assumir o papel se ele não deixou o papel que ele tinha antes? De Não filho. dá. Não vai Não. dar certo. E aí isso geram consequências que vão se perpetuando. Porque aí ele não assume seu papel de homem, a esposa fica sobrecarregada, vem os filhos. Aí vamos falar então com as mulheres, então. Mulheres que estão criando meninos. Queridas. Isso é responsabilidade grande. Preparem os seus filhos para isso. Porque se vocês não cortarem esse cordão umbilical, eles também não vão. Então, a gente que já tem um pouco mais dessa experiência, que a gente sabe que um homem precisa assumir a postura de homem, vamos ensinar isso para esses meninos, então? É isso. Porque se a mãe desse homem não tiver essa postura também, se ela continuar maternando o cara depois dos seus 20, 30, 40 anos, ele não vai sair dali. Ele não vai conseguir romper, porque ele vai se sentir o quê? Culpado, tô deixando minha mãe. E não, ainda a gente não tá falando sobre deixar a mãe. Não. Gente, a minha sogra é ótima. A nossa sogra, ela é uma mãe pra gente. Ai, que lindo. Graças Ela a é Deus. uma sogra muito sábia. Muito. Ai, que Muito bom. sábia. Ela é uma referência mesmo de sogra, porque eu vou dar um exemplo aqui. Ela nunca entrou na minha casa pra ir lá reparar nada, ou falar, ai, não tá cuidando bem do meu filho. Nunca fez isso. Mas quando eu me casei, eu não sabia fazer, gente, nada. Vamos ser bem sinceros. Há quantos Minha anos mãe... você tá casada? Ih, Jesus. Eu tenho 15, você vai fazer 13. 13, né? Uau! Pessoa com as contas aqui. É. Mas... Eu subtraio, eu só sei a minha e subtraio a sua. Ótimo, excelente. Mas eu não sabia, porque apesar da minha mãe, enfim, fazer tudo dentro de casa, é diferente quando a responsabilidade é sua, né? Quando a casa é sua. E aí, quando eu me casei, eu não sabia fazer as coisas em casa e realmente ficava totalmente perdida. E eu lembro que a minha sogra, ela foi tão carinhosa que ela fez um caderninho, eu guardo até hoje. Ai, que bonitinho. Mas, Dona Rose, Ela nunca fez um recebi esse caderninho. E a treta, também, que tá? a treta de família. Botando a sogra. É porque você já devia saber fazer Tudo bem bem, mais do tudo que eu. bem, Porque eu tudo Aquilo que a gente estava falando aqui eu antes acho de que começar. ninguém esperava muito de Não. mim, nem eu mesma. Porque, gente, pensa numa pessoa que sabia fazer nada. Era Nada. eu. Nada. E aí, e era muito ruinzinha mesmo nessa época. Muito ruim, meu pai. É porque a Débora E hoje aí, cozinha bem pra caramba. Não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa. Nada, nada. E aí, ela fez um caderninho que eu guardo até hoje. Eu tenho até hoje as páginas. Porque essas coisas, elas mexem muito comigo. E aí, ela cortou de revista e colou, tipo assim, Receita. as blusas coloridas. Aí colocou blusas coloridas. Você lava assim, assim, assado. Não sei o que, não sei o que. Mas com todo carinho. Gente. Você tem noção de que ela poderia ter só chegado na minha casa e falado assim, nossa, que bagunça, hein? Nossa, essa pilha de roupa Claro que eu aqui. tenho. Olha, misturou, as blusas do meu filho estão manchadas. Você não separou a roupa dentro do você jogou tudo dentro da máquina. Olha, isso daqui não tá legal. Que costuma Essa ser o comida padrão, né? aqui, que ele tá comendo? Meu filho tá engordando. Ou pior do que isso, tem as que falam pro filho. Ela não Pior tá cuidando ainda, bem da que sua aí camisa. cria um problema. Ela não tá cuidando bem da sua comida. Pior você tá ainda. engordando, você tá emagrecendo, você tá passando fome. Essa mulher não é pra você. Vocês estão comendo... Gente, eu já recebi minha sogra na minha casa. Que era minha avó, tá? Com Minha avó era lasanha assim. congelada. Micro-ondas. Então, assim, porque eu não sabia. E ela em nenhum momento chegou pra mim e falou, nossa, é isso que vocês comem lasanha? Não.
Ela sabia que era a tua evolução, que era o que você poderia naquela hora. Exatamente. Isso E é ela lindo. foi cuidando, como a Simone falou, como uma mãe. Ela foi gentilmente... eu gosto de preparar assim. Tá gostoso? Você comeu, achou gostoso? Eu preparo assim. Ai, gente. Trouxe aqui pra você. Legal. Que bom que você gostou. Você quer vir almoçar na minha casa? Olha olha, só, a roupa vendo? é assim, aqui a diquinha aqui, ó. Eu faço assim, olha aqui como é que eu faço. Eu fui aprendendo, ao invés de ter uma briga, uma luta ali, que já tem, tá? Porque quando a gente casa, não tô falando aqui que foi tudo maravilhoso. Eu tive também, a gente teve que se adaptar à família dele. Claro! Normal. Só que foi bem mais fácil porque eram pessoas sábias. Não, e a gente fala muito de rivalidade feminina entre, vamos assim dizer, poderíamos falar entre rivalidade feminina entre cunhadas, entre amigas, mas a gente esquece de uma rivalidade feminina Noras. que é de nora e sogra, que não deveria existir. Eu sempre tive muita sorte. Que bom. Graças a Deus. Eu Que sempre não- tive muita sorte. Isso é muito bom, né? Quando a gente vê que... Porque foi o que você falou sobre padrões, né? O podcast antes do podcast. Sobre padrões. E a gente fala que não é o normal. Eu conheço muitas pessoas que têm uma rivalidade muito grande com sogra. E eu falo, gente, não compra essa briga. Não compra essa briga. Se ela tiver... Deixa brigar sozinha. Uma porque eu falo, né? É mãe do meu marido. Então, assim, gente, que sorte que a gente teve. A nossa sogra realmente, assim, é muito sábia. Mas eu falo, se acontecesse de o contrário, eu não compro essa briga. Não vou comprar. Porque é mãe do meu marido. Então, assim, eu não ia gostar que ele fizesse isso comigo. Comprasse briga com a minha mãe. Sim. Porque aí ia ficar feia a história. Então, eu também não posso comprar briga ao contrário. Mas a gente também tem que falar para as sogras, do mesmo jeito que ensinem seus filhos. Por favor, mulheres, ensinem seus filhos pequenos a serem homens. A serem homens. E a nossa sogra, ela fez isso com os meninos também. O nosso sogro, ele sempre foi muito firme com os meninos. Ele meu Deus, parabéns. Parabéns. Não criou meninos, criou homens. Ele sempre falou, eu preparo os meus filhos para a vida, para serem homens. As mulheres também precisam... eu tive uma sogra ruim, eu vou ser também. Não. Não seja essa pessoa. Melhore. Melhore, mulher, melhor. Mulher, melhor. Mulher, sabe, porque a gente fala, a nossa sogra é uma segunda mãe. Tem uma filha. É muito melhor você não criar uma rivalidade com uma outra mulher. Ao invés de perder um filho, você ganha uma ganha. filha. Eu acho que é uma mecânica, né? Todo mundo tem que fazer parte dessa engrenagem, né? Todos ali com o coração aberto para que isso aconteça. E assim, às vezes, eu tive uma sogra péssima, eu vou ser assim também. Mas às vezes não é nem consciente. Sim, verdade. Às vezes foi o que aquela pessoa aprendeu a ser como sogra e ela vai replicar. Então, você que tá em casa... Pera, como é que eu tô agindo? O que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo essa pessoa passar pelo que eu passei? Ou pelo que fulano passou? Porque conta a história do que passou com a sogra. Então, eu acho que se colocar numa coisa de autoanálise mesmo, de empatia, que era o que a gente estava falando aqui, para que você não seja uma pessoa ruim na vida do outro. Porque no final das contas é sobre isso. Não vou ser uma pessoa ruim para outra pessoa. Então, a manutenção horária é pra gente também. Não é só com o outro. O que eu tô fazendo aqui? Será que eu fiz isso e não bateu legal? E eu acho que, gente, diálogo. Não deixa a coisa virar uma bola de neve dentro de você e você não ter a menor condição de falar depois e vira uma bomba atômica. Que quando explode é irreparável. É irreparável. E muita gente fica perdida ao redor, falando, gente, mas eu já vivi isso algumas vezes. Então, conversa, explica. Eu já fui a bomba, tá? Eu já fui a bomba atômica. Eu já fui. E quando eu explodi, a pessoa ficou completamente perdida. Mas eu expliquei. Falei, eu explodi aqui porque faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Por que você não falou? Porque eu tentei falar algumas vezes e você me ignorou. Então eu guardei pra mim e fui trabalhar na terapia. Só que agora eu não aguento mais. Acabou. Aquela pessoa foi pega de surpresa? Não, totalmente. Mas ela não me ouviu. Se ela tivesse me escutado, se aquela pessoa tivesse me escutado, não teria virado uma bomba atômica. Teria sido
uma engrenagem. Uhum. A gente ia conseguir funcionar desse jeito. Então, hoje nos meus relacionamentos, assim, é sempre tudo, vamos falar, não tô feliz aqui. Eu tô chateada por isso, isso e isso. Ou, tô chateada não sei por quê, preciso filtrar, me dá 5 minutos. Aí, eu acho que é relação humana, não vai ser perfeito, mas eu acho que a empatia e a comunicação não podem faltar numa relação. Essa honestidade, né? Essa sinceridade de você chegar e ser sincero com o outro. Porque eu acho que muitos relacionamentos se degradam. E não só de um relacionamento entre um casal, mas Não, entre todos. qualquer outra esfera de relacionamento se destroem por essa falta de sinceridade. Essa falta de honestidade de chegar e falar, como você disse, poxa, eu não gostei disso. Às vezes é melhor do que ficar implodindo ali, guardando e depois virar esse vulcão que acaba explodindo, porque nós somos seres humanos e isso vai fazendo mal pra gente também. Quando vai guardando muita coisa, aquilo vai fazendo mal pra gente. Vai. Eu falo pra Débora, eu fico brincando, a gente adora falar sobre temperamentos, né? E eu sou melancólica. E a cabeça do melancólico é... Ai, tem isso, né? Depois eu queria que você me explicasse. Cabeça de melancólico é uma loucura. E aí eu falo pra ela que essa coisa de filtrar, eu faço isso. Eu aprendi depois que eu casei. Aí eu comecei com meu marido a fazer o teste com meu marido. E eu faço agora com qualquer pessoa. Toda vez que eu estou... E eu falo pra todos os melancólicos, toda vez que eu conheço um, eu falo, gente, faça isso, é a melhor coisa do mundo. Toda vez que acontece alguma coisa que me machuca, ou que eu me sinta ferida, ou me sinta, enfim, chateada, que aí o melancólico, a cabeça dele, sim, supera qualquer loucura da vida. Eu acho que eu devo ser melancólica. Eu pego o meu celular e eu digito, tudo que eu tô sentindo. Tudo, Eu toda faço a mesma explosão. coisa. Aí, ó, o encontro de Encontro melancólicas. de melancólicos. Aí vai. Eu faço a mesma coisa, eu escrevo tudo pra depois eu ver. Não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, Isso, isso aqui não precisa. exatamente. Gente, isso é muito bom, porque você consegue falar assim, nossa, eu tava meio maluca nessa hora aqui. Eu acho que não foi tudo isso, assim, filtrando agora. Gente, isso é muito bom, é um exercício maravilhoso. E aí eu ia falar, gente, é muito legal você fazer isso, porque quando você começa numa relação, às vezes se chateia, ou seja numa amizade, na família, O que for. o que for, gente, é muito bom, porque você consegue filtrar o sentimento. Então, quando você lê, depois de algumas horas, ou no dia seguinte, né, fui dormir, no dia seguinte eu vou ler, eu falo, não, isso aqui realmente fica. Não, mas essa palavra aqui tá meio pesada, eu posso trocar por esse outro sentimento. E é muito bom, porque você consegue filtrar, você ter o seu peneira, próprio filtro. E é muito legal de fazer isso, porque você vê qual é o sentimento real daquela situação. Foi o que você falou, eu tô chateada por alguma coisa, não sei pelo quê. Eu preciso filtrar. Porque, além de tudo, você tá lidando com uma pessoa que tem um histórico, tem uma vivência. Sim, né? sim. Eu, por exemplo, eu tenho 38 anos. Gente, o tanto de coisa que eu já vivi nessa vida. Então, talvez aquela frase que aquela pessoa me disse, não é que bateu em mim diretamente, mas bateu em alguma coisa que tá ali atrás do que eu vivi. Aquela pessoa não tem culpa, mas ela tem responsabilidade de cuidar disso. De olhar e falar, opa, pera. Então quer dizer que quando eu falo assim com você, bate lá, então vamos aqui para que eu nunca mais acesse esse lugar em você. Porque você não consegue desfazer o que a pessoa foi a vida toda. Sim, não. Porque senão você se anula. E aí você vira qualquer coisa. E não, existe uma bagagem que tem que ser honrada. Porque se eu cheguei até aqui, se eu consegui chegar até aqui, é porque toda a minha estrada, torta ou não, me trouxe até aqui. Então vamos respeitar a estrada um do outro, né? Isso te dói porque no seu relacionamento anterior você ouvia isso? Não falo mais. Sim. Acabou. Acho que Não é uma coisa do responsabilidade. tipo, mas não fui eu que fiz isso. Não. Cara, eu sinto muito por você ter vivido isso. Eu não vou mais fazer isso. Bota o pezinho pra trás e tá tudo certo. Eu acho que empatia. É exatamente isso. E eu acho que nada fala mais sobre empatia do que o evangelho. Porque o cristianismo, né, fala na palavra de Deus que o principal mandamento e que se resume em todos os mandamentos são nesses dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja,
o resumo do cristianismo, do evangelho é amar a Deus e amar ao outro. E o que a gente tá falando aqui Como a si mesmo. justamente sobre isso, é sobre amar o outro. É sobre falar, Exato. poxa, eu não queria que alguém falasse assim comigo, eu não gostaria de ser tratada dessa maneira, então eu não vou tratar o outro dessa maneira, ou eu já fui tratada assim e não foi bom, então eu não vou replicar isso. Exato. Então nada te coloca mais no lugar do outro do que a palavra de Deus, do que você olhar e falar e pensar, eu não vou agir dessa maneira. E a palavra de Deus, ela dá instrução sobre todos os relacionamentos, né? E eu tava até lendo recentemente Colossenses 3, que fala sobre isso, fala sobre esses relacionamentos de modo geral, resume muito bem aqui os nossos principais relacionamentos da vida, né? Que é o casamento, o relacionamento com os filhos e as nossas relações aí até mesmo de trabalho. E eu vou ler aqui uns versos que eu lembrei agora, que é Colossenses 3:18, que diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Que esse se sujeitar, eu acho que hoje em dia tem uma grande, como que eu posso dizer, oposição a essa palavra bíblica que é de se sujeitar, de se Como ser submeter. submissa. Porque eu acho que as pessoas não entendem bem o que é a submissão. A submissão é como a gente tá falando aqui, não é você se anular, não é uma Não, de jeito obediência, mas eu enxergo a submissão muito mais como um homem que assumiu seu papel de homem, ele te deixa tão segura, te deixa tão tranquila, que você consegue se submeter, você tá tranquila com as decisões que ele vai tomar. É como você falou de Mordecai. Ela sabia que as decisões que ele ia tomar, ou que aquilo que ele iria fazer, estavam baseados no que ele tinha com Deus. Então, assim, aquilo que ele iria fazer beneficiaria a família. Na verdade, você tá tranquila sabendo que aquela pessoa que tá ali, o que ele quer é o bem para a família, então você não precisa ficar preocupada, você sabe que assim, bem, eu sei que as decisões que nós tomaremos juntos e que ele irá fazer, aquilo que ele irá executar, sempre será para o bem coletivo. Ele não é uma pessoa egoísta, não é uma pessoa que só quer se beneficiar desse casamento ou dessa família, não, é alguém que quer servir a essa família. Então, quando a mulher encontra um homem que se submete a Deus e que está disposto a servir a família e não ser servido por ela, vai ser natural uma submissão, vai ser natural as Das duas as partes, decisões serem inclusive. tomadas, né? E eu acho que é também a confiança de que opa, tudo bom? Tô gaga. De que aquele homem não vai submeter a esposa ou a família a qualquer situação de risco. Exatamente isso. Porque também é uma submissão. Isso é submeter-se, né? É você saber que aquela pessoa vai tomar as melhores decisões, como a gente se submete às autoridades. Não, e quando a gente fala de submissão, as pessoas elas tiram um pouco do contexto bíblico o que seria submissão. Eu uma vez até falei que uma tia minha, assim que eu casei, ela falou pra mim, eu não te imagino sendo submissa a um homem. Não, mas por quê? Por eu ser uma pessoa muito assim e tal, eu falei assim, mas você entendeu a submissão errada. Muito errado. Você entendeu a submissão errada. A submissão não é eu bater cabeça pra tudo que ele falar, ou eu seguir cegamente ele falar. Porque assim, até parece que eu, por falar que sou submissa ao meu marido, se ele mandar me jogar na frente do carro, eu vou me jogar. Não é isso, gente. Né? Porque assim, ou então, e aí quando a gente vai falar assim, porque aí quando você vê alguém falando assim, bela recatada do lar, serve pra passar a roupa do marido e fazer comida. Meu marido, se eu precisar que ele passe uma roupa pra mim, faça comida pra mim, ele vai fazer. Então, ele é submisso e ele é belo, recatado e do lar. Então, assim, as pessoas entendem a submissão muito errado. E a Débora falou uma coisa muito legal. A mulher, ela não tem medo de ser submissa ao marido porque ela sabe que ele é submisso a Deus. Ele também é submisso a alguém. Ele não sou só eu. Então, se eu também sou submissa a Deus, eu não vou ter medo, porque eu sei que vai estar ali emparelhado. Deus, de alguma forma, não é que a minha vontade vai ser feita, mas eu sei que vai ser pro melhor.
Então a gente não tem medo nessa hora de ser submissa. Nós somos submissos a tantas coisas ruins na vida. Exatamente. Eu acho que se o seu parceiro ou a sua parceira são submissos a coisas ruins, aí é que você tem que começar realmente a repensar tudo. E com a gente também. A gente também se submete a coisas horríveis. Que quando você pode se colocar na submissão de ser bem tratado, bem tratada, é isso, né? Exatamente. Eu vejo assim, tô certa? Sim, tá certa. Esse respeito. E aí vem o que Deus manda aos homens, né? Porque a gente pensa, submissão. Aí a gente fica todo mundo assim. Mas olha o que ele fala para os homens. Vós, maridos, amai as vossas esposas. E esse versículo eu não acho que ele é muito falado, não. Tá bem grifado aqui. Amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Tá escrito. Tá escrito, não, você não pode se irritar. Eu posso provar. Pega o livro, mostra assim, fala, tá aqui. Tá escrito, não vos irriteis contra elas. Ou seja, o papel do marido é amar a esposa, e até em outros trechos da Bíblia fala, e se entregar a ela, né? Se entregar como Cristo se entregou pela igreja. Então, a responsabilidade do marido é muito maior. Esse benefício de ser o cabeça, na verdade, você é o cabeça porque você vai ser o filtro, você vai se sacrificar, você vai, como a gente falou, não vai permitir que elas sofram o dano, você vai ser um escudo daquela família. O homem, normalmente, ele tem menos emoções do que a gente, né? A mulher, ela tem muito mais sentimento, é muito mais sentimental, normalmente. Sim. Mesmo com toda a bagagem que se tem, a mulher, ela é mais sentimental. O homem, a gente muda de ciclo hormonal todo mês. O homem costuma ser mais racional. Então, eu penso que o caso do homem ser o cabeça é mais por conta da razão. Ele consegue... O Alex, ele sempre... O Alex é muito racional. Meu Deus, como é racional. E aí, toda vez que eu tô desesperada com alguma coisa, eu ligo pra ele. Porque ele vai te trazer a razão. Porque ele vai me trazer a razão. Aí quando ele começa a falar, isso é muito razão, eu não quero tanta razão assim. Pra que você me ligou então? Eu fico, droga, é verdade. Mas é por isso, a cabeça, na verdade, é pra você ser razão. No meio do turbilhão de sentimentos, né? Então... É o deixa comigo. Exatamente. É muito mais sobre poupar do que sobre mandar. Anular o outro. Não existe. É muito mais sobre poupar o outro. E continua, fala aqui também sobre os filhos, e eu gostei muito da parte dos filhos, né? Que fala assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E eu achei lindo isso, porque o quanto que aquilo que a gente fala pro outro, e aqui especificamente sobre filhos, né? Quando a gente irrita o outro, esse irritez no sentido, sabe, de ter sempre uma provocação, ou como a gente estava falando aqui, né, botar um contra o outro. Imagina uma mãe que coloca o marido contra a esposa, sabe? Tudo isso de irritar o filho, de trazer esse peso para ele, leva ao desânimo, para que não percam o ânimo. E é exatamente isso, quando a gente está vivendo qualquer relacionamento, né, em que tem essa questão ali sobre nós, alguém está irritado conosco, e aí desconta na gente, ou fala de um jeito que não deveria, e nos machuca, constantemente nos machuca, gente, aquilo vai nos levar ao desânimo, aquilo vai apagando dentro da gente, às vezes até a nossa identidade. Total. Não, Total. Você falou isso dos pais. Isso é se submeter, desculpa. Não, imagina. Isso é se submeter, na palavra, na forma ruim de submissão. É quando você começa a deixar a sua identidade ser apagada, e não é esse o caso. Não. É porque, voltando a falar das sogras, que não é a nossa, graças a Deus, é mais ou menos sobre isso. Se você olha para uma pessoa, então você enxergou um homem bacana, poxa vida, a pessoa tinha que assim, poxa, meu filho tá sendo reconhecido como o homem que eu ensinei. Mas aí se você começa a querer fazer picuinha... Ameaça, né? Ameaça. Você tira a identidade de homem e bota a identidade de um menino, uma criança. Sim. Ele deixa de ser homem. Ele não vai evoluir.
E aí ele não vê, os homens acabam não vendo que eles estão sendo minados na sua autoridade de decisão de vida. Total. Exatamente, Por uma de tomar bobeira, sua vida nas rédeas da situação e assim prosperar, e assim florescer, Aí e assim falar, ter um não vou deixar futuro. nenhum homem mandar no meu filho. Mulher, você tá fazendo isso. Você tá destruindo a identidade do seu filho. Não deixar ninguém mandar nele, mas você tá fazendo. Você tá E fazendo às vezes é isso. tão sorrateiro. Eu sei disso porque eu vivi isso dentro da minha casa, gente. Minha avó era terrível. Terrível, terrível. Uma vez, eu tava dormindo no quarto com meu irmão. E meu avô tava numa situação muito complicada na UTI. E minha avó tava ficando em casa. E aí a minha mãe acordou e ela tava arrumando as coisas pra ir embora. E aí ela perguntou pra minha mãe, você acha que eu levo X ou levo Y? Ela falou, eu acho que a senhora não deveria ir. Porque o teu marido tá na UTI e a gente não sabe o que pode acontecer com ele a qualquer momento. Aí ela foi conversando com a minha mãe. Nisso meu pai voltando da padaria. A hora que ela ouviu a chave na porta, ela pegou uma fruteira de vidro, daquelas grossas antigas, e pá! E começou a gritar com a minha mãe e chorar, dizendo que foi ela que tinha tirado a fruteira e que ela estava desafiando. Qualquer filho nessa situação, qualquer não, mas a maioria, brigaria com a mulher. O meu pai chegou, olhou aquela situação, falou, mãe, vai pro quarto, eu preciso conversar com a minha mulher. E eles conversaram, ficou resolvido, não teve picuinha, meu pai sabe que a minha avó é difícil, meu pai sabe que, sabia, todo mundo foi embora, sabia que a minha avó era difícil, então ele já confiava também na postura da minha mãe, sabendo que a minha mãe jamais jogaria uma fruteira de vidro contra a minha avó. Então é essa cumplicidade, sabe? Essa empatia e esse elo. Uhum. Esse elo que você cria com a outra pessoa, de confiar que aquela pessoa não faria aquilo. Uhum. Eu acho isso lindo. Eu nunca vi. Só vi com meu pai e com a minha mãe. Acho bonito. Sabe, Dani, deixa eu te falar um negócio. Eu ouvi uma coisa, eu até ouvi ontem de novo, e agora me lembrei disso, né? Que quando a gente tem filho, você começa a ter que vigiar tudo, né? Tem que se policiar em tudo. E aí, Alice, no início, quando você começa a introdução alimentar, não quer comer nada, não quer provar nada. Mas aí, eles nascem com um negocinho que já sabe o que eu não quero provar, que é brócolis, aspargos, né? Mas assim, chocolate, sorvete, Imagina. tem vontade de provar. Tem vontade de colocar tudo na boca. E aí, eu já percebi que se eu quiser comer besteira, eu tenho que me esconder. Pra ela não comer Pra também. ela não ver, porque se ela me ver comendo aquela besteira, ela vai querer, ela vai pedir. E aí, eu ouvi uma vez um pregador falar a respeito disso, que ele tava falando exatamente sobre isso, que ele tava falando assim, eu não deixo o meu filho me ver comer o chocolate, porque vai fazer mal pra ele não vai poder comer, e eu não vou poder dar pra ele. Então, eu não vou deixar ele ver aquilo lindo. que eu não posso dar pra ele. E ele estava falando sobre isso e ele falou assim, gente, Deus não nos deixa ver nada que ele não tem a intenção de nos dar. Nossa, é lindo isso. Sabe, Dani, você viu a sua família, você viu o seu pai amar sua mãe até o fim. E Deus não deixou que você visse isso se ele não tivesse a intenção de que você também tivesse esse futuro. É isso aí. O que Deus te deixou ver, você ainda vai ter. receber. Ele tem a intenção de dar, porque um pai não deixa o filho ver se ele não quiser dar. É verdade. E ele deixou que você visse para que você, quando tiver, você vai falar, Você obrigada, reconhecer. meu Deus. Foi o Senhor que me deu isso. É pra eu falar, não, né? Eu ia falar, é melhor, porque a Débora nunca comigo, eu sempre choro. Mas é muito isso mesmo. A gente vai voltar para conversar sobre isso em outro podcast. Tá. É isso, sobre você recebendo aquilo que ele deixou você ver. Tem eu sei, o pregador, o Thiago Brunet, Sim, que fala sim. isso, né? E o André Fernandes, eu falo dele toda hora agora, ultimamente. Ele fala que o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e o que penetrou no coração humano, que também é uma passagem bíblica, no céu já aconteceu. Então, essa coisa perfeita que Deus já deixou você ver,
para que você pudesse ter também, é porque no céu ele já aconteceu. Então, tenha certeza que acontecer na sua vida é questão de tempo. A gente sabe que... E a gente é muito momentista. A gente quer... Na hora, logo, né? ontem. É esse relacionamento, é nesse relacionamento. Mas do mesmo jeito que a Iona te ensinou a confiar no Mordecai... E em Deus. E em Deus. E isso que eu ia falar. Você precisa trazer isso para sua vida de confiança em Deus. Se ele te livrou de algo, não era esse. E ele viu que não era. E ele deixou você escolher. E aí foi isso que você falou. Deus, ele te dá os caminhos, ele deixa você escolher. Mas se você estiver no torto, ele vai te tirar de lá quando você pedir. Mas às vezes um pai não precisa que o filho peça para ele tirar do perigo. Pra tirar antes que ele caia do penhasco, né? Ele vai, e na hora que vê, ele já pega aqui e fala, não vou deixar aqui não. Pronto, vou te tirar. E aí o livramento de Deus é sobre isso. O não de Deus também é resposta. É resposta, Dani. Então... Se no céu já aconteceu e ele te deixou ver o que iria acontecer, é questão de tempo. É questão de Você voltar aqui pra falar, meninas, lembra aquilo que eu falei que era um sonho? Vamos conversar mais um dia. É sobre esse sonho mesmo que eu vim falar. Aconteceu. E às vezes Deus nos traz em lugares, sabe, Dani, justamente para que a gente ouça algo que tá relacionado ao nosso futuro, né? Às vezes a gente só precisa ouvir uma palavra e se apegar a isso e crer e confiar em Deus e falar, sabe, meu Deus, o Senhor só me trouxe aqui para reafirmar aquilo que já tinha dentro de mim, né? Porque às vezes a gente precisa de ânimo, às vezes a gente só precisa de ser lembrados, né? De que nós somos filhos e que a gente tem um pai cuidando da gente. E às vezes o pai vai lá e fala assim, deixa eu mandar aqui um irmão pra falar com ela. Isso tem acontecido tanto na minha vida. O que é legal é que a Dani falou que ela viu isso nos pais e ela viveu isso agora, que era o sonho dela com Mordecai. Ou seja, já tá vendo de novo. Ou seja, olha só. Eu não tinha pensado nisso. Olha só a repetição aqui, ó. Você tá sendo lembrada. Você está sendo lembrada. Deus, ele está... Você falou que a história de Iona com Mordecai te fez acreditar no relacionamento, viver algo que você sonha, viver que você viu seus pais vivendo. Sim. Cara, isso aqui, amada, para descer e acontecer... Tá perto. É só você confiar. Você fala, meu Deus, então pronto. É isso. Eu sei que é isso, né? Então tá. Então tá. Tua filha tá pronta. É muito doido. Já tem até o look. Porque, exatamente, já tem uma roupa de ir. É muito doido, porque assim... Eu perdi todo mundo, né? Então, eu demorei muito tempo para entender que eu tenho um pai. Que eu tenho alguém me guiando. Eu passei por muitos percalços até conseguir entender a força desse Deus. Porque é aquilo que a gente estava falando. Se você não está aberto para isso, Deus não vai arrombar a porta. É verdade. Ele não vai. Ele vai ficar ali fora, esperando você abrir e falar, pode entrar. E quando eu penso no retrospecto das minhas personagens, que sempre foram personagens muito fortes. As minhas personagens sempre foram muito de mim. Que eu tive que sobreviver desde muito nova, enfim. Então, jamais imaginei que eu ia ganhar uma Iona. Tão delicada. Porque ela era forte. Sim. Mas ela tinha uma sutileza que a gente estava falando aqui. A Iona é uma pluma. É uma pluma. E isso aconteceu exatamente no momento em que eu ajoelhei e eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais pra onde ir. Eu cheguei no fundo do poço de novo, porque eu já alcancei ele algumas vezes. Comanda. Óbvio, eu tive a ajuda de muitas pessoas que são os irmãos que entram na nossa vida e falam, vem aqui, vai pra lá. E pra aceitar ir, eu tinha que estar no fundo do poço. Se eu não tivesse frágil e no fundo do poço, eu não teria aceitado aquela mão, porque eu não ia precisar. Então, essa sensação de estar sendo cuidada,
Eu perdi muito cedo e eu ganhei de novo. Que lindo. Agora. Dani. Porque eu não tinha. Era uma solidão tão absurda e uma falta de confiança de que as coisas iriam dar certo, independente de qualquer coisa, que ciclos de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, de tudo que você imaginar. De vícios, de baladas e pessoas vazias, porque você vai tentando preencher esse vazio. Eu tô sozinha, então eu vou encher de gente. Eu tô sozinha, então eu vou encher de álcool. Eu tô sozinha, eu vou encher... Você enche de gente, mas não enche o buraco, Não enche. Não enche. Dura talvez alguns minutos. E aí quando você percebe, quando você se dá conta, e você tem que estar no fundo do poço para isso, não tem jeito. Você fala, nossa, como é que eu pude viver tanto tempo buscando algo que estava tão perto? E então foi um processo de Zerua para Iona, que hoje, olhando de fora, eu consigo entender aonde Deus estava me levando. Eu consegui entender por que a minha mão estava sendo segurada por aquelas pessoas naqueles momentos e ouvindo aquelas coisas. Eu só posso agradecer. Independente de qualquer coisa que aconteça hoje na minha vida, eu vou ficar triste, óbvio que eu vou ficar triste. Sim. As coisas que saem do nosso controle, o que nos entristecem, é isso. Mas eu acordo no dia seguinte acreditando que não foi à toa. Você falou, teve uma vez que eu já citei essa música que fala como reconhecer um Deus que abre porta se não tiver porta fechada? Como que você vai entregar o governo da sua vida se você não estiver no fundo do poço? Se você falar, eu sou capaz de fazer. Exato. Como que eu vou ver um milagre se for uma coisa normal, uma coisa possível? Porque assim, para uma pessoa forte, aceitar ajuda é um milagre. Total. Para uma pessoa que se julga capaz de fazer tudo, porque sempre teve que fazer tudo, aceitar uma mão estendida Nossa! é um milagre. É verdade. A pessoa abrir mão do seu ego, das suas vontades, do seu achismo e falar assim, e reconhecer, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você aceitar isso é só se você estiver realmente olhando para um lado, olhando para o outro, não tenho ajuda, não tenho ninguém. E Deus, ele tá ali o tempo todo para estender a mão por alguém. A gente precisa de pessoas. São pessoas que ferem, mas são pessoas que curam. É verdade. Né? Exato. E quando você abriu mão, que você falou, meu Deus, eu não aguento mais. Ele foi te enviando pessoas que falam, então deixa eu dar essa mãozinha aqui, que agora Deixa eu te vou enviar lembrar. uma mão aqui pra te trazer pra cá, E eu vejo, Dani, que esse personagem, ele foi um presente dele pra sua vida. Muito mais do que você hoje consegue enxergar. Eu vou enxergar. Pra mim já é imenso. Sim. Pra mim já foi um presente com laço de fita. Laço de fita vermelho, maravilhoso, dourado, com brilho, fogos. Exatamente. Pra mim foi a lembrança. Filha, lembra? É isso aí. Testa. Vê se você tá pronta pra isso aqui. Então eu saio dessa personagem pronta pra isso. Porque todas as vezes em que eu precisei superar algum problema, eu vou. Eu faço. Eu aconteço. Não, eu tô aqui, eu caí, eu fiquei 3 dias no hospital, mas eu vou levantar sozinha e eu vou... E levanta. Nunca precisei de ninguém. Levanta mancando, nem percebe que tá mancando. Tá sentindo a coluna, mas tá indo. Finge que tá dando um passinho. Ao invés de falar, preciso de ajuda. Eu nunca peço ajuda. É impressionante. Mas eu tô aprendendo, eu juro que eu tô aprendendo. Deus tá vendo. É verdade. Mas é verdade. E às vezes a gente precisa mesmo de momentos em que a gente não tem opções para conseguir pedir e reconhecer. Mas tudo isso realmente é Deus que vai nos curando de coisas que às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes eu percebo isso, né? Eu falo com Deus, eu falo assim, meu Deus, me cura até do que eu não sei. Porque às vezes nem a gente consegue detectar o que tá de errado ali, o que tá, né? Que fiozinho que tá solto. E aí Deus vai nos curando e quando a gente vê, às vezes, nós fomos curados de coisas que nós nem sabíamos que precisávamos daquela cura, né? Isso da independência, eu vi muito isso ser quebrado em mim na maternidade. Você perde o controle total de absolutamente tudo.
Total. E Tudo. eu que gostava de ser muito centralizadora e gostava também das coisas do meu jeito. E muito por conta do ego Tem dois mesmo, jeitos, né? O meu jeito e o jeito errado. O meu jeito e o jeito errado. Mas é. Exatamente isso. Tem dois jeitos, o meu jeito e o jeito errado. Ai, meu Deus, isso dá um trabalho. Dá um trabalho, é desgastante, não Muito. é cansativo. Muito. E aí, quando eu vi que, assim, eu não tinha muita escolha, eu precisava de ajuda, eu lembro até hoje um dia que a minha ficha caiu, e foi uma coisa tão ridícula do dia a dia, mas Deus nos ensina com coisas do dia a dia mesmo. Eu tava numa loja e eu precisava pegar um cachepô, que eu ia fazer um arranjo de orquídea para presentear uma pessoa querida, e tava muito no alto. E aí eu tava grávida, e aí na hora que fazia assim, incomodava a barriga, porque você né, tem aquele desconforto físico. E aí eu tive que pedir pra alguém. Só que eu fiz aquilo tão contrariada. Cara, era uma coisa ridícula. Era só pedir pra pessoa que estava ali trabalhando justamente à disposição Pra fazer pegar isso. o cachepô. Mas eu fiz aquilo com tanta raiva. Falei, que raiva, eu não consigo pegar um cachepô. Eu não consigo pegar um troço ali. Olha só. Mas você vê o quanto de orgulho eu tinha dentro de mim que eu não identificava, eu não sabia que eu era tão orgulhosa. E aí, quando eu me vi forçada, obrigada, ai, tenho que pedir ajuda pra pegar isso. A minha ficha meio que caiu de que, assim, naquele dia eu lembro que eu pensei, cara, eu sou muito orgulhosa, tipo, eu não gosto de aceitar a ajuda das pessoas, porque isso exige uma humildade da nossa parte. É. E é uma Exige que a bobeira, gente, né? Sabe, se humilhe, se coloque no lugar de, poxa, não dá pra eu fazer Porque isso. às vezes a gente- Eu não pedia informação no shopping. Achava uma humilhação pedir informação da onde ficava. Exato. Cadê aquele totem? Que a gente nunca consegue encontrar nada ali, mas... Não, você olha o totem e você fica, tá bom, eu tô, Mas eu tô aqui, aqui. mas eu tenho que ir pra cá, eu tenho que ir pra lá, tudo Mas bem diz que eu tô aqui, mas A essa questão loja de não tá aqui. honra, não É. pedir ajuda. Olha que bobagem. E ela tava falando sobre orgulho, e você vê, a gente tem costume de falar de pessoa orgulhosa, coisa grande, mas orgulho é nisso aqui também. Não é só tratar o outro mal, aquela coisa assim. não, Ou então, não, tipo, não. ah, eu tô sempre certa, eu nunca tô errada. Aquela pessoa ali, tem pessoa que realmente você sabe que é muito orgulhosa, mas aí, Às vezes é um você orgulhinho. que tem aquele orgulhinho pequenininho, tem orgulho do mesmo jeito. Não é porque o seu tá disfarçado que você também não seja orgulhosa. Exato. Não é? Porque, pedir uma informação. Claro que assim, a gente tá banalizando, mas assim, Dando trazendo, exemplos pequenos pra porque pra é ser mais isso, fácil de o entender. pequeno também é, gente. Bota a lupa. Aí você vai começar Bota- a tinha mapear. muito orgulho. Não bota a lupa, muito não. Tem orgulho. hoje tirar a lupa da minha vida. E foi tão bom, porque eu fui começando a me tornar mais humilde. E isso, sabe, vai trazendo cura. Isso foi trazendo, sabe, vai ficando mais leve. Eu falava assim, nossa, é melhor não tá sempre É bom certa. pedir ajuda, É né? melhor ter gente me ajudando, é melhor. E aí eu fui tendo prazer naquelas pessoas que me ajudavam. Eu fui tendo mais gratidão por aquelas pessoas. E, enfim, tanta coisa foi melhorando. E foi tendo aquela transformação que eu precisava. Mas eu não sabia que eu precisava. Eu não fazia ideia de que tinha tanta coisa ali, né, pra ser escavada. Mas um pai, ele é tão bondoso, né? Nosso Deus, ele é tão bom que ele vê aquilo na gente, identifica e às vezes nos permite passar por situações que vão quebrar aquilo ali na gente, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, me identifiquei, que falava assim, acho que foi até o pastor André Fernandes, que Deus não usava nada que já tinha sido dado. Ele quebrava e fazia de novo. E às vezes a gente passa por uns momentos na nossa vida de quebra. E na hora de estar sendo quebrado ali, dói muito, né? Dói. Na hora de passar por quebras e quebras. Mas na hora que ele vai nos refazendo e a gente vai vendo o quanto que aquilo nos fez bem, o quanto que naquela quebra e naquela reconstrução a gente foi curado, a gente foi sendo transformado, a gente fala, caramba, como que foi bom, valer a pena para viver de fato uma vida nova, né? Que é isso que Deus quer nos dar. Exato. A gente só percebe depois, né? Só no percebe processo. Não, no processo é lágrimas. Só lágrimas. É lágrimas, E é- lamentação. é Meu Deus, quebra. por quê? Tem uma outra é música que quebra. fala, está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, isso mas aí. também tá te ensinando, porque é isso. Aí toda promessa tem um tempo de espera. Então, dói. Você ser quebrado para você ser refeito,
Ô, gente. E é Se a gente constante pudesse também. Porque não quebra só a cara, horário, né? a quebra-horário. quebra-horário. A quebra-horário também. Você tem que se despir o tempo inteiro do seu orgulho, do seu ego, da sua vaidade e tantas outras coisas, né? Eu acho que, voltando à parte de submissão da mulher, a Bíblia fala, né, que mulher se sujeite aos vossos maridos e tal, e você falou que o homem se sujeita a Deus. Cara, é muito mais fácil, tá? Eu me sujeitar ao meu marido que eu posso resmungar do que com Deus, tá? Porque com Deus não tem resmungo não, filha. Ele fala, vai fazer sim. E você não consegue nem ouvir de volta calma. Não, vai. Vai ter que fazer sim. Se você não fizer do meu jeito por amor, vai fazer pela dor. Então, você já sabe que você vai ter que fazer. Então, querendo ou não, é muito isso, né? A gente se despir para confiar em Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. É difícil, É mas dá. difícil. É muito difícil. Mas quem disse que ia ser fácil, né? Ninguém me deu um spoiler assim. Às vezes eu falo assim, vida de adulto. Ontem tava eu na farmácia. Saí de um monte de agenda com meu marido, mandei pras meninas e falei assim, rolê de adulto é isso aqui, farmácia. Ninguém te dá um spoilerzinho, né? Ainda mais agora com era de rede social, é tudo lindo. Tudo lindo. Tá tudo maravilhoso. Tá lá, a pessoa capenga, xoxa, morrendo, vai estar postando foto aqui, ó. Só no close. Chazinho. Luxando. Luxando na onde? Na farmácia. Mas é verdade. Exatamente. Não dá pra entrar nessas comparações, porque no final, todos nós temos as nossas fragilidades, né? E se despir delas, assim, dói. Mas depois que a gente aprende, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Tanto é que eu perguntei, né, da Iona se foi. Porque, assim, eu acho que ver o marido indo pra forca é muito difícil. Sem nem saber que ele tava indo pra forca. Mas e você saber que ele tá indo pra guerra também? Nossa, eu perguntei a ele. Porque já começa com ele indo pra guerra. E... sabe, é uma coisa assim que você saber que você tem que confiar. E a gente, hoje em dia, não tem... graças a Deus, a gente não tem marido pra ir pra guerra. Sim. Não tem mais forca pro nosso marido ir. Não tem, né? A gente consegue... Os inimigos são outros. Os inimigos são Ameaça tão outros. explícita a vida, né? Sim, como sim. foi naquela época. Que era declarado. Você ter que confiar. E ela confiou, cara. A Iona, ela me ensinou demais. Não só você, porque imagina quantas mulheres não aprenderam com essa personagem. Eu acho que a minha humildade não me deixa tentar alcançar, mas eu acho que sim. Muitas. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que têm... E eu acho que elas vão ser também muito abençoadas com esse podcast, porque se você não me contasse nada da sua vida, eu imaginaria que a tua vida você é doce no falar, você é doce no olhar. Não parece que você teve uma vida difícil, como você falou pra gente aqui, né? Sua mãe, você perdeu sua mãe nova, o teu pai também. Então, é uma vida difícil isso. Mas você não carrega isso. Você não carrega essa marca no seu rosto. Isso é uma vitória sua muito grande. Obrigada. Porque essa sua leveza, isso mostra para onde Deus ele quer te levar. Ele te deu essa leveza porque ele quer você leve. Ele não quer você com essas bagagens. E não só você, como várias outras pessoas. Exatamente. Então, quando elas ouvirem o podcast e verem que a Iona, a pessoa que deu a vida para a Iona, tem essa voz doce, tem esse sorriso doce, as covinhas, como diz a Débora, que dá pra reconhecer. Irreconhecível, não. Irreconhecíveis, não. Inconfundíveis. Inconfundíveis. Vão ver que, poxa, eu passei por isso também. Olha só, então, do mesmo jeito que ela aprendeu com a Iona, eu também vou aprender. Amém. Isso também vai vir pra minha vida. Então, as pessoas, elas não vão só aprender com a personagem, elas vão aprender com a sua vida. Exatamente. Um dia a gente faz um podcast só sobre a minha vida pra gente chorar junto. Muito a gente bom, chora, a gente cura, a gente vai falando. A gente vai fazendo. Foi uma caminhada bem longa pra chegar aqui. Muito longa. Você inverteu os papéis com a sua mãe, né? Aos 14 anos. Minha mãe tinha 42. Caramba, muito nova.
muito nova, hipertensa, não pedi ajuda. Se sobrecarregou, não soube a hora de parar e teve um aneurisma seguido de um AVC, ficou de cama. Então, eu saía da escola ao meio-dia, ia pra casa, trocar fralda, ensinar a falar, ensinar a andar, dar comida na boca. Caramba. E à noite ficava a campainha no meu quarto. Pra, se ela precisasse trocar fralda, só eu trocava a fralda. Eu era a requisitada. Só a Dani sabe trocar minha fralda. Tá bom. Então, eu fui dos meus 14 até os meus 21, que foi quando eu saí de casa, nessa batida, né? Meu pai morreu quando eu tinha 17. Caramba. Era eu e ele. Meu irmão já trabalhava, já estudava, já namorava. Então, era uma coisa mais uma parceria minha e do meu pai. Eu perdi o meu pai. Aí ficou só eu e minha mãe. A relação não foi fácil, porque ela era uma pessoa que não sabia pedir ajuda e a vida obrigou. Olha só. E obrigou de uma forma horrorosa. Horrorosa. Consegui levantar minha mãe ficou bem e tal, e não sei o quê. E depois de um tempo, ela foi se afundando de novo, se afundando na depressão, se afundando. Remédio, cigarro. Aí ela também veio a óbito há 3 anos. Vai fazer 3 anos agora. Ah, tem pouco tempo. Ela faz pouco tempo. No meio disso, teve perda de todos os avós, das tias, dos tios. Foi tudo junto, assim. Foi uma sequência. E a minha mãe morreu olhando pra mim. Ela deu o último suspiro olhando pra mim. Sério? Eu acho que talvez não tivesse alguém que ela confiasse tanto pra estar ali. Então, ao mesmo tempo que eu falo, ai, por que você me permitiu isso? Que memória que eu vou ter aqui na minha cabeça. Agora, ao mesmo tempo, poxa, minha mãe tava se sentindo segura partindo ali, daquele jeito, do meu lado. Ficou uma sensação de impotência, de falar, poxa, eu sempre levantei essa mulher e agora eu não consegui. Ela morreu na minha frente. E aí vem todo a quebra do muro. A minha começou aí. Aí vem toda uma quebra de muro para você entender a situação toda. E eu acho que eu levo essa doçura comigo, e eu ouço isso muito. Nossa, como você é doce. É porque eu não desejo amargor para ninguém, sabe? Assim, eu não desejo que alguém viva o que eu vivi, passe o que eu passei. E eu sei o quanto dói você tá precisando de um sorriso e a pessoa vir e ser mal educada, te virar as costas ou qualquer coisa do tipo. Que foi o que aconteceu diversas vezes na minha vida. Quando a minha mãe tava de cama, eu ligava pra uma amiguinha. E a amiguinha, mas a tua mãe tá viva. Você tá reclamando por quê? Aí você fala, ok. Então, assim, não tem como. Não façam isso, pessoas. Sejam enfáticas, tá? Pelo amor de Deus. Mas é recorrente, porque as pessoas, elas estão se blindando de um sofrimento. Elas não sabem tratar do seu sofrimento sem se sentirem invadidas. E algumas, tá? Não tô dizendo que todo mundo é legalzinho. Mas algumas são assim. Eu consegui entender dessa forma. Então, assim, pra mim é incabível eu não ser doce. Já é tão duro, né? A nossa caminhada é tão... Todo mundo tem a sua dificuldade. Todo mundo enfrenta os seus infernos todos os dias. Eu não vou ser uma pessoa que vai aumentar o fogo. Eu quero levar um pouquinho de amor, de alívio para alguém. Então, eu acho que isso tá intrínseco. Nem sei te dizer o porquê. É Deus. É Deus, isso vem de Deus. Isso tem coisa, Dani, que a gente, como cresceu na igreja, a gente consegue ver Deus em muitas coisas. Até na hora, no momento ruim. Eu consigo ver que, apesar de tudo isso, essa sua disposição só pode ser Deus para te dar, porque não tem como não ser. É verdade. Dani, eu falo de coração, não tem como não ser Deus. Não tem como. Não tenho a menor sombra de dúvidas. É muita força, é muita resiliência, mas é coisa que só vem de Deus. Quando a gente falou que Jesus era muito, muito calmo, né? Muito paciente, a gente não é. Amada, se você conseguir ter uma vida dura e ser doce, não é normal. É verdade. Não? Não. É muito bom que isso aconteça, mas não é normal. Então, quando você vê que algo é muito fora, você só pode ver que é de Deus. É verdade. Amém.
É Deus quem te deu essa resiliência, esse pensamento, essa sua doçura no olhar Que te conservou com que isso. te conservou. Acho que a palavra é exatamente essa. Eu tô filtrando tudo porque eu nunca ouvi isso, tá, gente? Eu tô quietinha aqui porque eu tô tentando entender a lógica, mas talvez não tenha mesmo. Mas não tem lógica. Não tem, Com Deus não tem não lógica. tem. A matemática, ela é totalmente É diferente. totalmente diferente do que a gente está acostumado. É E a gente verdade. eu só consigo ver que só pode ter sido Deus. Eu sei que é uma vida dura e que você fala, mas como é que foi Deus? Gente, como é que eu vou ver Deus numa vida tão dura? Mas eu não digo nos acontecimentos que são naturais. Eu digo na sua vida, a sua preservação. O teu pensamento não é normal. Então só pode ser Deus que tá ali, filha. Foi o que você falou, né? A pastora Thalita, que a gente gosta muito, ela perdeu o pai dela, mas não por morte, por escolha. Ele escolheu ir embora da vida dela. E ela fala que durante muito tempo ela lutou contra a orfandade. Até ela descobrir que ela não era órfã de pai, ela tinha um pai. É exatamente o que aconteceu comigo. Você entendeu que você não é porque você é órfã de vida, porque assim, eu acho que é pior do que você não ter pai e mãe que se foram, é aqueles que escolheram não estar na sua vida. É horrível. E ela falou que ela entendeu isso porque ela tinha um pai. E eu acho que é exatamente isso. Essa sua doçura, essa sua delicadeza, é porque você tem um pai. E ele tá o tempo todo, de alguma forma, ali falando, filha, eu tô aqui. Eu sei, tá duro, mas eu tô aqui. Você podia não estar vendo ou ouvindo de forma direta, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você dobrou seu joelho e falou, meu Deus, eu não aguento mais, ele falou, tá bom, agora eu tô pronto pra ser teu pai. Tô pronto pra te mostrar que você passou por isso, eu tava ali. Quando você passou por isso, eu tava aqui. Quando isso aconteceu e você achou que teu mundo acabou, eu te mandei alguém pra você ver, eu tava ali. E o Lennon, a gente tava conversando antes de começar, ele estava me mostrando que uma passagem de Deuteronômio no que mostrava Moisés falando sobre a vinda de Jesus. E a gente fala que é muito engraçado, porque a Bíblia toda fala sobre Jesus, mas quando a gente vai achando ele nos detalhes, é muito interessante. E eu fiquei assim, uau, caramba, ele falando, eu tô, caraca, muito legal, muito legal. Mas isso a gente pode trazer para nossa vida, descobrir momentos em que a gente achava que Deus não estava ali e ele estava ali. E a gente consegue encontrar Enxergar, Jesus. exatamente. E eu vejo nitidamente que essa sua doçura é ele o tempo todo cantando pra você, eu tô aqui, confia, eu tô aqui, confia. Você achou que você perdeu todo mundo, você não perdeu todo mundo, você me tem e eu sou tudo o que você precisa. Se você acreditar que ele é tudo o que você precisa, você tem tudo, Dani. É verdade. Você tem tudo. Quando você encontrá-lo dessa forma, da forma que a Iona te apresentou, você vai ver que você tem tudo. Você não tem um pai e uma mãe física, mas você tem um pai celeste. Meu irmão! Que ele um paizão. É um pai, é uma mãe. Não só você, como todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Que, cara, você tem um pai. E quando você sabe encontrar ele... E quando a gente encontra, né? Eu gosto muito daquela passagem que diz buscar em primeiro lugar... Não, buscar-me-eis e me achareis. Não, buscar o meu... primeiro lugar, o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu amo essa passagem. Deixa eu encontrar. Corta, passa pra passagem. Não me dando a cola. Cadê o Lennon? Cadê a cola na tela pra gente, fazendo favor? Mateus 6. Cadê minha cola, Lennon? O Lennon provavelmente procurando a cola. Ou escrevendo a cola. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu acho que é isso. Achei. É Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu gosto muito dessa palavra, ela fala muito sobre ansiedade, né? Que começa falando, não andeis inquietos, né? Ansiosos por nada. Mas eu acho incrível porque é exatamente isso, né? Quando eu comecei a minha caminhada, assim, na fé, apesar de ter nascido na igreja, né, e crescido na igreja, eu só fui de fato começar a me relacionar com Deus muito tempo depois, quando eu também enxerguei o quanto que eu precisava, né, o quanto que eu precisava conhecê-lo, porque eu conhecia de ouvir falar, mas quando eu entendi que eu precisava ter um relacionamento com ele, de fato conhecê-lo ao vivo, né? É muito nítido na sua profissão, né? Uma coisa é quando a gente vê na televisão, você passa anos vendo aquela pessoa sem conhecê-la. Imagina, né? vendo ela como feiticeira, má, aí chega assim, esse docinho de pessoa. Falando, gente, cadê? Eu tô achando que eu vou chegar aqui, vai estar lá. É o que ela falou, é só reconhecer pela covinha. E é exatamente isso, né? Eu tinha um relacionamento de assistir, de telespectadora. E quando eu pude ter um relacionamento como a gente tá tendo aqui, de uma conversa de olho no olho, é bom, né? É totalmente diferente, né? E foi exatamente isso. Eu precisava de tanta coisa. Mas quando eu entendi essa palavra, que é tão repetida, né, no cristianismo, todo mundo conhece, é muito comum, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Porque, na verdade, quando a gente entende isso que a Simone falou, quando a gente, de fato, se coloca assim, ai, pai, quer saber? Cansei. Cuida pra mim. Quando a gente se submete, a gente falou tanto da submissão pro marido, mas quando a gente se submete a Deus e a gente fala, sabe, eu tentei tanto do meu jeito, mas seja feita a tua vontade, agora eu vou me colocar nas tuas mãos, eu vou tentar do teu jeito. Quando eu entendi isso e eu falei, ai, quer saber, eu tô cansada. Cansa, né? Eu tô cansada Carregar do meu o mundo jeito, nas costas eu tô dói, né? cansada Dói demais. de fazer como eu acho. E eu fui buscá-lo. E eu fui falar assim, ai, agora eu quero te conhecer, eu vou deixar o senhor fazer do seu jeito. Faz do teu jeito, meu E Deus. você seja vai feita a vendo tua Deus vontade. em todas as coisas a partir disso. É incrível, quando a gente se rende, todas as coisas são acrescentadas, muito mais do que a gente achou que precisava, muito a cura que a gente queria naquele momento, a gente vai sendo curado de coisas que a gente não sabia que precisava de cura. Tudo vai se encaixando, né? E olha o quanto ele respeita o nosso tempo. Eu faço novela bíblica desde 2018. Cara, ela fez Marta. De Marta! Betânia. Ela fez Marta. Ela fez a irmã de Maria. Ela fez a personagem famosa Marta. Gente, eu amo Foi. Marta, desculpa. Marta, Todo mundo tem um negócio assim com Marta. Mas eu acho alguém que precisa ser Marta. Alguém precisa ser Marta. Convenhamos que é muito mais fácil ser Marta do que ser Maria. Ai, eu acho que muito. todo mundo começa sendo Marta. Pra um Exato. dia se Conseguir tornar como Um dia Maria. ser Maria Marta. Marta Maria, Maria. Exato. Né? Marta Maria. E é lindo, eu acho, porque Jesus amava a Marta, e justamente por isso Por isso que ele chamou a foi atenção. um pouco duro com ela, né? E eu lembro de gravar essa cena, Sério? gente. Foi muito. Foi legal? Foi. Marta. Gente, Acabei de tomar uma bronca de Jesus. Pera, gente. Peraí, que eu acabei de Dudu, tomar uma calma. bronca, foi de Jesus, tá? Me dei um tempo. Dá um tempo. Não, e vamos combinar que hoje The Chosen tá na moda, mas vamos combinar que Jesus já foi The Chosen 2018, aqui, ó. meu bem. Ó. 2018. E foi linda aquela Foi. Não, Foi. linda. Foi um Minha divisor, favorita. assim, Gente, maravilhoso. eu lembro que era muito engraçado, porque o Dudu, é Dudu, Dudu. não? O Dudu Azevedo. Ele era muito engraçado, porque você vendo ele pessoalmente, ele era outra coisa. O nosso sogro acho que fez uma homenagem pra novela, né, Jesus. E ele tava, e assim, mas eu olhava pra ele e falava assim, você não é Dudu. Não quero saber, você é Jesus. Porque na novela, o jeito, e eu falo que é muito engraçado, eu acho que o personagem do The Chosen é parecido um pouco com Jesus de Jesus, da novela Jesus. Jesus de The Chosen. Jesus de né? The Chosen, Jesus de Jesus. Jesus de Jesus é ótimo, né? Mas eu acho que eles fizeram muito bem essa coisa, essa mansidão no falar, mas ao mesmo tempo firmeza. E eu acho isso muito interessante. Aconteceu alguma coisa, Lennon? Ai, que susto!
Parou aqui, deu uma congelada. Só porque eu tô falando de Jesus, gente. E eu acho que é muito interessante isso, porque você dá vida à personagem. Gente, vou falar de novo. Marta, cara. Levou a chamadinha de Jesus ali. Mas depois também, Marta se redimiu quando Jesus volta para ressuscitar Lázaro. Opa! E ela fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. O irmão morto há 4 dias. Eu confio no Senhor. Eu lembro dessa cena. Quanta confiança você tem que ter pra falar, eu sei. Meu irmão tá morto há 4 dias, mas eu confio. Se o Senhor falar, vai acontecer. Né? Então também ninguém fala disso de Marta, não, né? Só fala da chamadinha. O que é? Só fala da parte... Da confiança dela, ninguém fala não, né? Mas é tudo sobre isso. Então você vê que desde Marta, Deus já estava te ensinando a confiar nele. Deus já estava E ele teve uma ensinando... paciência danada, porque hoje a gente tá em 2024. Mas olha o a tempo paciência. dele, né? Pra ele, paciente, 1000 anos né? é como se fosse um dia. Então... O que são alguns aninhos? Exatamente. Se 1000 anos é um dia... Mas, foi paciente com todos nós. A gente nasceu na igreja. Demorou muito tempo. Pra gente aprender. Imagino. Porque, assim, a gente tá muito acostumado, quando a gente fala disso, a gente tá muito acostumado. Pessoas que... Esses dias eu tava... Pregação do André Fernandes de novo. Alô, André Fernandes. Alô, André Fernandes. Tudo bom? Pode vir, tá? A gente te aceita aqui. Sim. Ele falava muito sobre olhar isso é muito para quem cresceu na igreja. Olhar o extraordinário como ordinário. Quando você cresce na igreja, você cresce vendo milagres. Milagres de pessoas que não andavam andarem, de pessoas que estavam cegas voltarem a enxergar, de pessoas que tinham câncer serem curadas. Famílias serem restituídas. Famílias serem restauradas. Você cresce vendo milagres. Então, se você não tomar cuidado, vira ordinário. Vira tipo, eu já sei que Jesus pode fazer isso. É verdade. Mas aí, quando chega na tua vida, como é que você aplica aquilo? Porque assim, ele vai fazer. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas quantos ele não ressuscitou? Mas por quê que ele não ressuscitou? Então, para você ter um relacionamento com Deus, você não pode ver o extraordinário como ordinário, mas você também não pode achar que porque o extraordinário aconteceu ali, vai acontecer aqui. Porque a gente não sabe dos planos de Deus. Não é assim que funciona. No The Chosen tem um pedaço que um dos discípulos de Jesus, ele... Não sei se era... Não é Pedro, não. Paulo... Não, Paulo não, gente. Não, Paulo olha, Paulo em breve. Em breve. Na Record. Eu não lembro qual é o discípulo que estava lá. Que ele era manco. Ele tinha uma deficiência na perna. Em The Chosen, né? Isso não é bíblico, gente. Vamos deixar claro. E aí, ele, como discípulo de Jesus, ele cansou de ver Jesus curando paralíticos, ressuscitando mortos, transformando água em vinho, curando lepra. E ele... Aí chega Mancando. uma parte em que Jesus fala para eles, agora vocês vão pregar sobre as maravilhas que eu tenho feito e vão curar pessoas. E aí ele para e fala para Jesus, mas, poxa Jesus, como que eu, manco, vou curar? Eu coxo, vou curar um coxo. Eu com problema na perna, vou curar uma pessoa com problema na perna. E aí Jesus fala, você acredita em mim? Porque se eu te dei esse fardo, é porque eu sei que você pode aguentar. E eu sei que apesar desse seu defeito na perna, você não vai olhar para isso. Você pode curar pessoas. Então, às vezes, um problema que vem para nossa vida, a gente fala, poxa, meu Deus, mas por que comigo? Logo eu. Mas é porque Deus sabe o quanto a gente pode aguentar. Tem gente que aguenta pra caramba. Tem gente que aguenta muita coisa. Tem gente que não aguenta um arranhãozinho e fala, ai meu Deus, por que o Senhor deixa me arranhar? E tem gente que tá carregando um mundo nas costas. Sim. Mas porque apesar disso tudo, da gente falar, meu Deus, então, é porque ele tá esperando você falar, meu Deus, eu não aguento mais, me ajuda a carregar. Porque enquanto ele vê que você tá aguentando, enquanto ele vê que a gente tá aguentando, ele vai falar, então leva, quero ver até quando você vai aguentar. Só que tem gente que tem as costas bem largas. Mas quando a gente confia e entrega pra Deus, porque ele sabe que apesar de tudo, apesar das nossas costas serem largas e a gente aguentar, colocar coisa, na hora que a gente depender dele, ele sabe
Então vai ter problemas que a gente vai passar na nossa vida, na nossa caminhada, e no caso nossos não foram nem problemas. A gente viu uma pastora falando que crescer como filho de pastor é difícil, muitas coisas, mas se a gente não se policiar, a gente deixa o extraordinário virar ordinário. Então a gente fala que hoje em dia a gente tem um relacionamento com Deus que não é só de ouvir falar, porque a gente cresce ouvindo os nossos pais falarem. A Sim. gente tem de viver, porque quando a gente sai de casa, a gente não leva os nossos pais Não. pra viver a vida com a gente. Exato. E É o que a gente conversou nisso, não deveria. Não deveria. deveria. Pois é, então a gente que não leva. Voltemos ao início. Tá na Não hora deveria. de viver sua vida. Exatamente, tá na hora de você Tá na ter hora de suas executar o que você experiências com aprendeu. Deus, exatamente. Você vai ligar pra pedir uma ajuda. Uma ajuda. É uma coisa. Mas eu nunca liguei pra minha mãe pra, sei lá, pedir uma opinião de uma decisão que como casal eu teria que tomar. É muito Mas- louco isso, né? E no final, Muito gente, a louco. nossa vida começa sozinhos e termina sozinhos, Exato. né? Então essa que é a verdade. Por isso que esse relacionamento, ele tem que ser realmente íntimo com Deus. Porque no final, ninguém vai poder... Uhum. É só ele. Viver Ele tá com por você nós. desde que você foi Concebida. Até o dia que foi até embora. o último dia da sua vida. Então a única pessoa que a gente pode contar De fato é de ele. fato é ele. Até porque ele tá até nos seus momentos mais obscuros, naquele que você tá sozinha, que não tem, ele tá. Inclusive, quando você tá fazendo coisa errada, sabendo que tá fazendo coisa errada. Ele vai estar ali Exatamente. e vai lá olhando assim. Se eu fosse você, Não faria. eu não faria isso. Mas como eu te deixo escolher o seu caminho, Vai aí, daqui a pouco você eu tô volta. aqui te olhando. Que sabedoria, não? Que paciência, Que não? paciência. Que paciência. Essa que a gente deveria ter. Eu acho assim Aprendamos. que, aprendendo, eu comecei a entender um pouco isso melhor depois que a Alice nasceu, né? Porque é exatamente isso. Você ensina a criança, não bota o dedo na tomada. Aí você já coloca ele protetor, porque sabe que vai meter o dedo na tomada. E aí vai lá certinho, enfiando o dedo na tomada. Não anda assim. Aí vai lá e cai. Ai, cuidado aqui. E cai de novo. E você vai vendo, e essa paciência, né, que eu entendi. Eu falei, realmente, nós somos uns bebês, e Deus fica ali o tempo inteiro, e às vezes a gente vai lá e cai, tropeça, aí se arrebenta, aí machuca, e aí Deus fala, poxa, se tivesse me ouvido, não teria caído, não teria machucado, mas tudo bem, vamos lá. E ele perdoa, e a gente vai seguindo, e eu fui vendo isso, porque é isso, eu falava com a minha filha, ela caía. Little James, Falava ó, de a novo. colinha apareceu ali. Little James, ele Little mesmo. James. É, o coxo. E aí acontecia de novo. Só que aquilo ali, você vai tendo muita paciência, misericórdia, porque você fala, mas é um bebê, ainda não sabe, ainda não aprendeu. Faz todo sentido. É um neném. Então, assim, vai tendo um amadurecimento, né? Tem uma passagem que é muito legal que fala sobre isso, que fala assim, que Deus vê, ele se lembra que nós somos pó. E é exatamente isso. A gente é um pó, a gente não é nada. Então a gente tá ali aprendendo e Deus tem toda essa misericórdia de nós, né? E um pastor estava falando sobre isso. Ele falou, eu tô no ministério há muitos anos. E eu já vi homens de 60 anos serem meninos. E meninos de, sei lá, 20 anos serem homens. Porque é isso. A gente se tornou mulher, espiritualmente falando, quando a gente começou a caminhar com as nossas próprias pernas. Verdade. E apesar da gente ter tido uma vantagem muito boa de ter crescido na igreja, isso não nos dá vantagem, espiritualmente falando, no sentido de que eu preciso buscar, eu preciso falar com ele, eu não posso só ouvir. Se eu não parar aqui, se eu não falar aqui, não adianta. Se eu não ler isso aqui, que é difícil, a gente sabe, a gente fala sempre que, né, tem vindo as meninas aqui que fazem novela bíblica, a gente fala, poxa, é muito legal você dar vida a um personagem que eu cresci vendo. É verdade, né? Eu cresci ouvindo sobre É esses verdade. personagens. Então, a Iona, ela não tá na Bíblia, mas a gente sabe que ela pode ter existido. Sim.
Né? Então, é uma coisa assim... Iona não tá na Eu não Bíblia, sei, né? fiquei na dúvida. Eu não acho que lembro. tá. Eu acho que... Em algumas leves e rápidas É, passagens. acho que cita, né? Esposa de Cita, Mordecai. Agora Eu eu não sei. lembro também, Eu sinceramente. Eu acho que cita. Eu Eu acho lembro que de ter tem o feito uma nome dela, pesquisa e deve ter. É? Sim. Não tenho certeza. Então, me perdoa. Por favor, não me julguem por esse meu erro, tá? É bom, tem muita Lembrando coisa que a aí, gente né? falou que à medida que você for ser julgado, você vai ser julgado. Só pra lembrar. Mas já falando em off. Não, acho que a gente já tava A gravando. gente já tava gravando já. Ah, é? A gente já tava gravando. E aí, enfim, Marta, vamos lá, voltar pra Marta. Você deu vida a uma personagem que eu ouvi a minha vida inteira. Mas toda vez que eu releio ou que eu vejo uma pregação, alguém me dá uma visão diferente, Uhum. uma perspectiva diferente. Eu cresci tendo a impressão de que Marta era a mulher que eu nunca deveria ser. Até eu crescer. E ver que Entender não tem a Marta. como. Vê que eu já era, Marta. Eu falei... Aí você cresceu, você olhou e falou, Marta. Eu jurava que eu era Maria! Eu jurava de pé junto. E aí eu falei, não, Olha a mas... nossa projeção, né? Exatamente. Então, são coisas assim que aí eu só consigo ter isso, só consigo ver tanto o lado da Marta quanto o lado de Maria depois que eu começo a ver isso aqui. Quando eu começo a ler e ter meu relacionamento com Deus, e ele fala pra mim, tá, tu julgou Marta, né? Oi, Martinha, tudo bom? Tudo bom, Marta? Tem espelho em casa? Ai, dá uma de olhada. vez em quando é bom dar uma olhada Dá uma olhadinha. nele. E é muito sobre isso, sobre a gente aprendendo e evoluindo e crescendo. Então, a gente criar o nosso relacionamento com Deus é que nos separa de meninas e mulheres, Verdade. né? Da gente buscar esse nosso crescimento espiritual, o amadurecimento. Porque crescer, todo mundo cresce. Amadurecer... Tem Crescer, a gente vai deixando- crescer, a gente vai envelhecer. Agora, Crescer ter a o cabeça, aquele amadurecimento de dentro pra fora, com convicção. Aí já são outros 500. A gente estava falando sobre... Eu até coloquei aqui, mas eu gosto mais da versão Nova Bíblia Viva, que a minha cunhada me Ai, gente, me é linda essa apresentou. versão, sério. É bem de fácil entendimento. E aqui Oba. fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos nem desistirmos. Se. Então, a gente aqui tá dizendo, porque em pouco tempo, mas assim, a gente sabe que aqui nessa Bíblia fala assim, porque Ai. a seu tempo. Nesse aqui fala, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo. A seu tempo não o meu tempo, é o tempo de Deus. Mas se a gente não se cansar de fazer o bem, e aí eu volto pra você, que escolhe fazer o bem, isso não é seu, foi Deus que te deu. Verdade. Essa bondade, essa graça que você tem, essa leveza, foi Deus que te deu. Então, a seu tempo, se a gente não desistir e nem desanimar. Tá bom. Eu já entendi. Eu já entendi agora. Tá bom. Mas isso é pra nossa vida também. A gente cresce ouvindo isso, mas no Total. nosso tempo. É que coube tão perfeitamente com o dia de hoje. Você não tem ideia. Mas aí a gente não tem, mas Deus já sabia. Deus Porque já isso sabia. daqui eu vi ontem à noite. Eu não sabia, mas Deus já sabia. Deus Valeu. já sabia. Sabe de todas as coisas, né? E você vê, a gente combinou esse encontro Há muito Ah, tempo. é verdade. muito antes de... Muito antes de qualquer coisa. Gente, Deus já viu tudo, Ah, já preparou, já falou, Ah, esse dia... É isso que eu falo. A gente vai vê lá. Deus no detalhes, é exatamente É isso isso. aí. Esse é o detalhe. Uma coisa que não é programada. Assim, os convidados são programados, né? Mas assim, a pauta não é assunto é programada, livre. o assunto é livre. Eu vi essa passagem ontem e falei, caramba, acho que cabe bem pra amanhã. Sem nem saber o que a gente ia conversar hoje. Verdade. E falar sobre Iona, falar sobre relação, a relação dela com Mordecai. A minha, nossa, Tá. Então tá, já entendi agora. É já sobre entendi. É É sobre sobre isso. isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E pra quanta gente isso também não vai servir, né? A gente espera A gente espera que muitas vidas possam ser alcançadas, não só através da nossa, mas da sua também. Exatamente. Obrigada. A gente espera que a de sua todos vida nós. tenha sido alcançada também, Opa! porque
Porque a nossa foi. A nossa tenho foi, a gente certeza sempre que é abençoado. Todos Eu os fui muito episódios. abençoada hoje Também. pela sua leveza. Obrigada. Fui mesmo. Deus, ele. Nossa, já levei tanto na cara aqui de Deus. Já levei muito na cara aqui de Deus. Só nessa conversinha que a gente teve. Ele já me mostrou tanta coisa. Oh, meu Deus. Eita. Esse Mas série é foi isso. Mas é maravilhoso. porque a vida das pessoas, elas precisam nos ensinar, É. né? E você me ensinou muito hoje. Obrigada. E vocês, A gente vem então? aqui pra ser abençoado. É e a gente é verdade, nós abençoado. A somos Débora, abençoados. então, me ensinou muito hoje também. Você Eu saio daqui hoje transformada. Que bom. E tem sido assim todos os dias, desde que eu falei, tá, Cansei. vai, eu não aguento mais. É isso. É bom, né? Quando a gente se rende. Nossa. É difícil, Mas de coração. Mas é bom. Porque não adianta, você não consegue. Eu já programei isso várias vezes. De falar, tá entregue. Mentira. Não tava. A gente entrega e pega Tava de aqui, volta. ó. Eu entreguei, mas eu tô segurando esse fiozinho aqui. Eu tô levando, tá? Só pra garantir. Não. Quando você realmente fala, chega. Chega. Não dá mais. Faz o que o senhor achar que tem que fazer, porque eu não posso mais. É uma virada. Não é nem 360, porque você não volta para o mesmo lugar. 180. Você vai 180, e não para daqui mais. pra cá, É, É e não isso para aí. mais. Norte e sul. Gente, vamos combinar que a gente vai ter outro episódio. Vamos. Já estamos aqui determinando. É isso aí. Teremos Fechado. outro episódio, porque a gente vai continuar essa conversa, Dani. Vamos. A gente vai continuar essa conversa e a gente vai falar dos frutos. Das frutos glórias dessa todas. conversa. A e gente tudo vai mais. falar, a gente vai conversar sobre isso. A Eu gente tenho vai certeza ver também. Fechado. tudo aquilo que Deus já te fez ver, a gente vai ver também. E Combinado. tudo aquilo que você ainda não viu, a gente também vai ver. Eu creio. Eu creio. Eu também. Eu também. Gente, a gente fica muito feliz. Esse episódio foi muito lindo. Foi muito Sério, lindo. falou ao nosso coração. Muito. Foi lindo, Que bom. sabe? Eu, Muito. eu vou falar aqui que realmente eu percebi a presença de Deus Eu aqui também. nesse episódio, de verdade. Eu Eu também. percebi a presença Eu de também. Deus. Acho que a gente nunca falou isso, mas eu percebi e foi lindo. E eu espero de verdade que quem tá ouvindo, quem vai ouvir esse episódio do podcast também perceba a presença de Deus na sua vida e seja muito abençoado, porque esse foi nosso intuito desde o início. É. E Deus só tem nos surpreendido É a cada verdade. episódio. Essa que é a verdade. É A gente tem verdade. aprendido e temos sido surpreendidos como você, Dani. Foi uma linda surpresa Foi uma Obrigada. linda surpresa. no nosso dia e creio que no dia de quem vai assistir e nesse podcast. Obrigada a você, gente. Eu saio daqui nutrida. Obrigada. Ai, Ai, que bom. feliz. E é isso, tá até difícil de Tá até decidir. difícil. Normalmente a gente fala, é muito difícil Mas encerrar, é mas difícil hoje mesmo. tá. realmente A gente continua o nosso aqui, então, gente. vai ter um terceiro podcast que vocês não vão ver, porque já teve o primeiro, esse e o Exatamente. próximo. É isso, pessoal. E até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, obrigada.